Bom, irmãos, hoje seria a aula 13, que na verdade é a terceira aula do segundo módulo. A aula passada foi a aula sobre aborto, eu acho que conseguimos esgotar o assunto. A aula de hoje está com o título aqui, o tema de tecnologias reprodutivas, que essa aula abrange tudo a respeito da sexualidade humana, a questão do feminismo, de número de filhos, planejamento familiar. Mas nós não vamos entrar nesse tema hoje. Nós vamos abrir aqui um parênteses para trazermos alguns pré-requisitos em algumas aulas, porque nós estamos querendo trazer a origem de tudo. O que é que está havendo no mundo que a coisa está virando tão rápido, principalmente na pauta dos costumes, da ética e da lei, uma avalanche tão grande que nós precisamos saber a origem. O que é que o reino espiritual tem a ver com isso? Então, vamos dar esse parênteses, vamos discorrer sobre alguns assuntos, sobre algumas estratégias do inimigo e das nossas contra-estratégias, para que a gente possa depois voltar um pouco mais na frente sobre esses temas, como pena de morte, eutanásia, tecnologias reprodutivas, sexualidade humana, entre outros temas importantes em relação à ética, porque é o nosso tema do nosso módulo. Para isso, a gente vai ler um texto aqui do Evangelho de João 3,8, que diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. São palavras de Jesus. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu não sei se esse texto já prendeu um pouco a atenção dos irmãos, porque nós sabemos que o plano de Deus através de Jesus é a redenção. É para a salvação da humanidade. Mas aí vem um texto desse que diz assim: ele se manifestou também para destruir as obras do diabo. As obras do diabo nós já sabemos quais são. Está na Bíblia, né? Ele veio para matar, veio para roubar e para destruir. Mas existem alguns subterfúgios que estão um pouco assim diluídos, são mais inteligentes, são subterfúgios assim que não estão muito na cara, digamos assim. E esses subterfúgios, eles têm uma finalidade: que o povo não se converta, que o povo não adquira a salvação que veio através do plano de redenção. E hoje nós vamos estudar os filtros de resistência. O que são filtros de resistência? E depois, do meio para o fim da aula, a gente vai estudar sobre o céu e inferno. Eu estava conversando um dia com o pastor Beto, ele falou: rapaz, a gente nunca falou de inferno na igreja. Depois, coincidência, é um dos temas do nosso módulo, e a gente vai abordar esse tema também, porque inferno hoje virou meio que uma coisa folclórica, né? uma chacota. Então a gente vai abordar do ponto de vista bíblico o que é que significa realmente essa palavra inferno. Então, os filtros de resistência, aqui nós vamos trazer o conceito de filtros de resistência. São chavões, dogmas e conceitos teológicos que surgem muitas vezes através de leituras bíblicas literais, equivocadas, implantadas estrategicamente pelo inimigo na igreja e fora, dentro e fora da igreja, que resultam em barreiras contra a palavra de Deus. Então, essa figura que está aí é só uma representação para a gente entender. Quando você traz um conceito, como, por exemplo, o conceito de céu, que é um conceito muito amplo, né? A Bíblia diz que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que é que Deus tem preparado para nós. Então, é um conceito muito amplo. As pessoas, quando elas têm o filtro de resistência, essa mensagem entra completa e do outro lado sai somente, às vezes, um rótulo, às vezes uma lacração. Então,
essa pessoa está falando uma mitologia, essa pessoa está trazendo uma coisa arcaica, essa pessoa está trazendo uma coisa que parece coisa de criança, né? Anjinhos lá, tocando harpa em cima das nuvens. Então elas não ouvem mais, né? Os ouvidos se fecham. E a gente está com dificuldade de criar um diálogo lá fora. Dentro da igreja não, porque dentro da igreja as pessoas vêm, são convertidas, as pessoas leem a Bíblia, né? O Espírito vai trazendo entendimento, mas eu estou percebendo uma dificuldade da gente levar o Evangelho lá para fora. Hoje, eu não sei se vocês conseguem hoje trazer um convidado para a igreja. É muito difícil, mas eu me lembro que 30 anos atrás, quando a gente chamava um vizinho para ir para um culto, eles iam, eles atendiam o culto e gostavam do culto. Daqui a pouco você convidava outro, e a igreja ia enchendo. Hoje não existe nem brecha para o convite. O que é que a gente faz hoje? Usa estratégias como o cursilho, né? Porque o cursilho é o quê? Você fala, aí não pode falar, né? Primeiro, o cursilho você não pode falar o que é, porque é surpresa, mas é uma reunião muito boa, que a gente vai falar sobre Jesus, é o cursilho da cristandade. E aí é um hotel, a pessoa às vezes não quer ir, você vai e paga para ele, né? Então ele fica constrangido de não ir, lá a gente consegue expor a palavra de Deus. Às vezes num acampamento, às vezes num PG, né? Tem muita gente que vai para o PG, mas não vem para a igreja. Porque existem esses filtros de resistência. E com isso a gente precisa estar atento e criar novas estratégias para vencer. Para que esse pessoal de fora consiga nos ouvir e a gente consiga, pelo menos, levar uma mensagem e mudando a forma e a linguagem. Essa é a estratégia para a gente vencer os filtros de resistência. Como é a atuação desses filtros de resistência? Está aqui em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então eles são responsáveis por fechar os ouvidos e com isso eles nem sequer analisam e questionam, como eu disse anteriormente. Eu me lembro muito da parábola do semeador, quando Jesus conta a parábola que o semeador saiu a semear e essa semente cai em 4 solos diferentes. E um dos solos é à beira do caminho. Vamos imaginar o acostamento, né, de um asfalto, imaginando para a gente compreender melhor. E ali a semente cai e ela não tem nem como fincar as raízes, nem para nascer como as outras, porque as outras, uma nasce e morre, né? E a outra é sufocada pelos espinhos. A outra porque tinha pouca profundidade, a outra é sufocada pelos espinhos. A outra dá fruto. Mas essa beira do caminho, ela não tem chance de nada. Então, é essa semente que a gente está tentando plantar, lá fora, ela está sendo totalmente rejeitada. E a Bíblia diz que quem puxa ela, quem é que leva ela, qual é o pássaro que come? O inimigo, né? Então, e vieram os pássaros e comeram a semente. Então, a gente não está conseguindo levar, aliás, a mensagem para as pessoas de fora. E esse filtro precisa ser quebrado. Lucas 21, 15, diz assim: porque eu lhes darei palavras de sabedoria, o que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Jesus está dizendo que vai suprir a igreja com palavra de sabedoria. Então nós vamos ter algum tipo de linguagem que nós consigamos pregar. Eu vou dar um exemplo interessante. Uma das melhores linguagens para a gente pregar o evangelho é o teatro. Muita gente é da época, a gente fez uma peça aqui em 2017 chamada Bastidores da Crucificação. Quem assistiu? Mas tem muitos que não assistiram, a maioria, acho que mais da metade, né? Então, reunimos aqui a igreja, criamos um grupo de teatro e fomos apresentar essa peça lá no Pedra do Reino. Alcançamos nosso objetivo, a maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas de igreja. As pessoas de fora da igreja foram também, mas ainda um pouco assim,
cismadas, né? O que é que eu vou ver ali? Mas acontece o seguinte, que uma peça, para ser apresentada num teatro como aquele, é uma peça cara. E o prejuízo, entre aspas, falando financeiramente, não foi pequeno, né? Qual a nossa estratégia? Nós produzimos a peça para atingir as pessoas de fora. Porque as pessoas de casa estão aqui, a gente atinge simplesmente com a palavra. Mas para fora, uma representação é importante, né? Os atores atuando. E aí nós precisávamos de dinheiro. Como conseguir dinheiro? O governo. Aí tem a Lei Rouanet. A Lei Rouanet tem uma questão. A bancada da cultura, que vai julgar, você tem que fazer um resumozinho da peça. A bancada vai julgar se aquele tema é importante para a sociedade, se é importante para fazer diferença na vida de alguém. E geralmente, quando leva um tema cristão, é barrado. É barrado porque eles entendem como religião. Se você levar um tema, por exemplo, da macumba, não é religião, é cultura. É uma cultura afro. Aí isso passa, tem verba para financiar. Mas se você for falar que essa peça fala da criação, fala do Calvário, fala da ressurreição, se você colocar isso no papel e mandar para lá, certamente não vão aprovar, porque é religião. Então, qual é a estratégia que Deus dá baseado no que nós lemos em Lucas? Deus dá uma estratégia para você dizer a mesma coisa noutra linguagem. E a estratégia que nós usamos foi mudar a linguagem do evangeliquez para uma linguagem psicanalítica. E deu certo. A peça foi aprovada. E aí só falta conseguir agora os patrocínios das empresas. E a linguagem, vou ler bem rápido, só para vocês entenderem, foi essa aqui. A peça faz uma abordagem não convencional, nesse período em que se comemora a Páscoa, da batalha psíquica entre o bem e o mal, através de personagens arquetípicos, entre aspas, demônios, que representam os instintos mais primitivos do inconsciente coletivo da humanidade, em contraposição ao Cristo, que representa o bem supremo, incorporando um superego divino capaz de impedir que tais sentimentos e atitudes aflorem no consciente humano. O ápice do espetáculo ocorre na crucificação, quando a batalha travada na consciência do Cristo se torna real, com os diálogos e coreografias que se desenrolam ao redor da cruz. O personagem central, chamado Lúcifer, é representado por 5 atores sucessivamente, revelando a característica humana de uma constante metamorfose, nesse caso involutiva, quando se deixa dominar pelo mal. A vitória final do bem sobre o mal se dá quando o preço exigido do sacrifício da renúncia se dá na mente do Cristo na cruz e uma subsequente ressurreição para uma nova vida com a restauração dos valores éticos da humanidade. Quando a gente muda a linguagem, que eles vão ler, isso aí vai passar. O filtro vai ficar permeável. E aí você consegue emplacar o seu trabalho. Para relembrar, eu sei que aqui tem alguns atores, que eu estou vendo aqui. Eu trouxe aqui algumas imagens, para ver se vocês conhecem. Esse ator, alguém conhece? Ele não está nem vendo ali, ele está conversando. Aqui estou trazendo algumas imagens para lembrar os atores, as estrelas que saíram daqui, da igreja, para fazer esse espetáculo. Aqui tem o nosso irmão Glauco carregando aqui o pastor Jardiel. Ali está Antônio na cruz. Olha, está voltando. Aqui tem Valesca, uma grande revelação aqui na igreja. Com Juliana também, já estrela conhecida nos palcos. Temos aqui Sorainha no papel de Eva e Renata no papel de um dos Lúcifers. São 5, né? Aqui, quem conhece aqui Rhodes. Está ali, Rhodes está aí? Não. Está ali Rhodes com Milena. E ali está Sorainha num movimento de balé chamado Arabesque Alonguê Carpado, que é um movimento muito difícil de fazer, que ela conseguiu fazer nessa peça. Aqui está a Suzane.
Suzane, é porque a caracterização ficou muito boa, né? Aqui, novamente, Milena com Juliana Lima, Pinho. Antônio como Jesus e Renata como Lúcifer. E aqui, novamente, vou voltar aqui. Aqui, novamente, Jardiel com Milena. Então, uma forma de quebrar os filtros é você mudando a linguagem. Mas tem outra forma de quebrar os filtros também. É que nós precisamos ter respostas teológicas para tudo lá fora. Ainda que sejam respostas hipotéticas. Ainda que sejam respostas que nós não possamos provar. Porque aqui na igreja, a gente já tem a fé, a gente já tem o novo nascimento. Então, nós temos a palavra, não precisamos de mais nada. Mas lá fora, onde nós estamos querendo criar um diálogo que está sendo fechado pelos filtros, nós precisamos ter respostas. Essas respostas, elas podem ser heterodoxas, elas podem ser hipotéticas, mas elas não podem ferir as bases da fé cristã, a cosmovisão cristã. Então, nós temos que preservar a cosmovisão cristã e deixar aberto outras coisas que não são tão tradicionais, mas que elas podem criar um ambiente de diálogo com as pessoas lá fora para que o evangelho possa ser pregado. E essas respostas, muitas vezes, elas vêm pelo próprio desenvolvimento da ciência e pelo próprio desenrolar da história. Muita coisa nós entendemos hoje porque nós estamos no final dos tempos. Então, muitas coisas que estão escritas lá atrás pelos profetas, eles não entenderam, mas hoje nós entendemos. Quer ver um exemplo? Vamos ver aqui o que é que disse o profeta Daniel, no capítulo 12, versículos 4, de 8 a 10. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. O que é que o profeta está querendo dizer? Essa mensagem que Deus deu para o profeta, o que é que ele está querendo dizer? Primeira coisa, que a ciência se multiplicará. Quem prestou atenção de 1980 para cá, até hoje, vocês não conseguem imaginar como a ciência se multiplicou. E ele também disse que uns correrão de um lado para o outro. Quer dizer, o movimento, né, na Terra aumentou muito, né, as viagens. E a ciência. A ciência multiplicou de uma forma exponencial. E a gente não é o tema da aula trazer, né, os tópicos. Isso pode ficar mais para frente. Mas gravem isso, a ciência se multiplicou. E Daniel está dizendo aqui que as palavras estão seladas. A profecia dele, as palavras dele estariam seladas até o tempo do fim. Mas no tempo do fim vai acontecer o quê? Os selos vão ser revelados. Vão sendo quebrados. E a partir do momento que os selos vão sendo revelados, a gente vai tirando algumas imagens que a gente tinha. Digamos assim, que a gente tinha que criar alguma imagem de coisas que a gente não tem noção. E hoje as coisas aparecem e começam a clarear. Um exemplo disso é a profecia das 70 semanas. As 70 semanas de Daniel, nem Daniel entendeu. Porque Deus deu, o anjo Gabriel trouxe essa profecia para Daniel. Daniel escreveu. Até antes de 1948, a coisa estava selada. Quando os judeus voltam para a terra em 1948 e começa-se a cumprir o livro de Ezequiel, e as coisas começam a encaixar, a matemática começa a encaixar, hoje nós temos uma visão completa do que são as 70 semanas de Daniel e sabemos que já foram 69, que só falta uma. Por quê? Porque a história foi caminhando e em 1948 foi fundado o Estado de Israel, que ninguém esperava mais que aquilo fosse um milagre que fosse fundado. Aí você traz isso para o entendimento
e você começa a criar diálogos com as pessoas de fora. Outro exemplo para vocês verem aqui é esse texto aqui, ó. Todo olho verá. Está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Esse texto, até a década de 70, acho que 80, que nessa época que eu era adolescente, existia um movimento muito forte dentro das igrejas, muitas pregações a respeito da volta de Cristo. Hoje está bem escasso isso, mas existia muito. Por quê? Por causa da Guerra Fria. E o que é que nós pensávamos? Esse texto, todo olho verá, a gente tem que imaginar alguma coisa, porque tudo que está escrito, tudo que você lê, você imagina, né? Tem ação. Se tiver um verbo, tem uma ação. E na ação você traz alguma figura para a sua cabeça. Você fala assim, alguém foi tomar banho. Aí você imagina ali o chuveiro aberto, a pessoa debaixo d'água. Sempre a gente liga com a imagem. E a imagem que nós tínhamos de todo olho verá, era mais ou menos essa imagem. É que em todo canto da terra, como Jesus falou que ele viria da mesma forma que foi, ele subiu numa nuvem e iria descer numa nuvem, então a gente tinha essa imagem que seria um Jesus multiplicado, né, por todos os locais da terra. Por quê? Porque nós tínhamos que crer o que está escrito. Se está escrito, está escrito. A gente não sabe como é que vai ser, mas vai ser. Todo olho vai ver. Mas alguém poderia dizer assim, não, mas isso aqui é somente todo olho verá em Jerusalém, porque ele vai voltar lá. Mas aqui está escrito que todas as tribos da terra se lamentarão. Então todas as tribos vão ver também. Então todo olho verá, realmente. Isso na década lá de 70, 80. Até que inventaram um aparelho celular. E o aparelho celular começou a evoluir. E chegou o smartphone. E chegaram as câmeras. E a internet fez 4G, 5G. E aí hoje você está aqui recebendo uma notificação. E qualquer coisa que acontecer, um terremoto, um vulcão, ele está lá as imagens, você olha aqui, Jesus está descendo em Jerusalém, desceu agora. Né? Então veja como o próprio desenrolar da história vai trazendo para a gente o entendimento de como as coisas serão. Porque a ciência, a verdadeira ciência, que a Bíblia também fala na falsa ciência, a verdadeira ciência é Deus que dá. Ele não é o dono do conhecimento. Vocês acham que essas ideias que os homens têm, estão lá pensando, eureka, descobrir a penicilina, isso aí veio deles? Isso vem de Deus, porque Deus tem um propósito, que o mundo vá chegando, o saber se multiplique, e que isso tem um propósito para a segunda vinda dele. Então esse filtro, essa atualização da linguagem e a atualização dos tempos que nós devemos ter para criar um diálogo lá fora e para trazermos coisas como uma conclusão dessa, é importante. Agora, mas será que... Bom, não sei se vai ser assim, não sei se vai ser dessa forma. Mas é uma resposta que você tem para dar. E isso não fere em nada os princípios soteriológicos das Escrituras. Tem outro exemplo aqui que está causando um filtro de resistência grande, que é essa questão da teoria da Terra plana. Isso aqui, o que é está acontecendo com esse pessoal? A imprensa mundial está ligando os cristãos conservadores a terraplanistas. Estão colocando agora esse rótulo na gente, que nós somos terraplanistas. E o que é a teoria da Terra plana? Esse professor aí, Afonso Vasconcelos, ele não é uma pessoa qualquer. Ele é um doutor em geofísica da USP, tem 460 mil inscritos no canal do YouTube, e aqui no Brasil existem 11 milhões de terraplanistas. Quer dizer, pessoas que voltaram lá para o tempo de antes de Galileu e dizem que a Terra é um disco, como uma pizza. Um disco achatado. É muita gente. Isso está chegando até, como é uma coisa que é muita gente que acredita,
está chegando até em alguns programas de TV, alguns programas de entrevista, né? E eu tenho amigos que são altamente esclarecidos, com títulos, que se você sentar com ele, ele vai provar cientificamente que a Terra é redonda, que ela não é um globo. E se o cara, se Afonso vier para cá, para o meu lugar, vai sair daqui todo mundo embananado. Eu já assisti os vídeos dele. Mas eu conversando com esse amigo, eu estava dizendo a ele o seguinte: rapaz, eu não vou nem discutir essa questão científica, né? Porque para tudo eles têm teoria. Até a questão da Lua. O homem nunca foi à Lua, aquilo é uma armação da NASA. Lá no deserto, não sei se é do Atacama, ou, não sei, eles têm lá, em Nevada, eu acho, tem um deserto lá que eles planejaram todo aquele cenário, porque aí tem a bandeira, tem a sombra que vem dali, tem a pegada, tudo eles têm resposta, né? E para minha surpresa, a Datafolha fez uma pesquisa em 16 de julho de 2019 e 1 em cada 4 brasileiros não acredita como foi a Lua. 1 em cada 4. É 25%. Não acredita como foi a Lua. Esse pessoal é o pessoal que está bem propício a ser cooptado por essa turma da Terra plana. Agora, qual o argumento, irmão, se fossem perguntar a vocês, sem estar estudando muito, sem ter que estudar, sem ter que pesquisar, tem um argumento somente da natureza humana, que você pode nem pensar sobre isso. Existiam 400 mil pessoas envolvidas nesse projeto Apollo. Projeto Apollo, de 1969, que a primeira nave pousou na Lua. Armstrong, Aldrin e Collins, né? Foram os 3. 400 mil pessoas mentindo durante 54 anos. Todo mundo com segredo. 400 mil. Mas vamos tirar os 400 mil. Né? Vamos deixar só os 3. Porque depois dos 3 foram mais de 20, né? Outras missões da Apollo. Vamos só os 3. Foram jovens. Será que esses caras não contaram nem para a esposa, que aquilo ali foi um teatro no deserto? E a esposa não tem umas amigas, não? E outra coisa. Na sociedade americana, onde a liberdade de expressão, as pessoas gostam do dólar, será que uma pessoa dessa não iria fazer um livro, chamar um financiador para vender esse livro, a verdadeira história do homem que pousou na Lua? Será que não ia existir isso? Será que não ia existir isso? Então, assim, são tantos argumentos que só com argumentos para quem conhecer a natureza humana, que ninguém guarda um segredo. Né? Você pelo menos tem que ter uma pessoa para contar, porque se morrer, alguém ficou com segredo. E as pessoas gostam de fama, de likes, de exposição. Já pensou hoje, uma pessoa que chegasse e dissesse: olha, eu tenho a verdade, eu tenho as provas de como não foi a Lua, essa pessoa ia estourar em todo mundo, ia ganhar muita fama, né? Então, o modelo que eles mostram para a gente é esse aqui. A Terra aí feita um disco, o Sol aqui e a Lua lá ficam girando, né? Quando o Sol chega do outro lado é dia, quando estava para cá é noite. As estrelas e uma abóbada celeste. E ali ao redor, aquela faixinha branca, seriam os polos. O navio vai, toda vez que chega no final da Terra, tem o polo, o navio não pode passar, porque senão ele cai. Isso para a gente é hilário, né? Mas eles têm como explicar isso aqui. Quem quiser depois, tiver tempo, eu não tenho tempo, mas quem tiver tempo, pode procurar, que eles têm argumento para tudo, e são argumentos bem fundamentados. Mas por que eles têm esses argumentos? De onde eles vão buscar esses argumentos? Porque primeiro eles são crentes. Primeiro eles vão fazer uma leitura da Bíblia, literal, dogmática, e que não é apropriada para esse tipo de tema, principalmente no livro de Jó. No livro de Jó 28, 24, diz assim: porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, ele vê tudo o que há debaixo do céu. Então, se a terra tem extremidade, ela não pode ser um globo, né, na visão deles. Outro texto de Jó. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Então, se chega até os confins da terra, um relâmpago, se a terra for um globo, se ele chegasse aqui, ele não poderia chegar do outro lado, né? Não dava para se espalhar. Outro texto.
Você tem noção clara, isso aqui é Deus falando para Jó. Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Então, como Deus não pode falhar, a palavra de Deus não falha. Então, se Deus está falando sobre a largura da terra, é porque ela tem uma largura. Então, ela tem que ser plana, né? E eles não entendem que Deus usa a linguagem que a pessoa entende, o seu imaginário, para trazer suas lições. Então, Jesus, quando quer ensinar uma coisa para os discípulos, ele usa o que está na cabeça dos discípulos, o imaginário dos discípulos. Qual era o imaginário dos discípulos da maior humildade? Eles tinham os escravos naquela época. Era lavar os pés. Aí Jesus vai e lava os pés. Aí depois Paulo faz as recomendações sobre os servos. Ah, mas é porque a Bíblia apoia a escravidão. Não, aquilo era uma questão cultural. Existia. E Jesus fez um ato ali de um escravo. Lavou os pés dos discípulos para ensinar humildade. Então Deus usa as coisas que as pessoas creem. Não está escrito lá no livro, se eu não me engano, de Juízes, que a terra parou, aliás, que o sol parou, para que Josué ganhasse a batalha. Mas é o sol que anda? Não é o sol que anda. É a terra que gira em torno do sol. Mas o escritor, da visão dele, o que ele estava vendo, é verdade, porque na física funciona assim, onde está o observador. Então, o ponto de vista do observador é que vale. Então, se o sol parou no ponto de vista do observador, está certo. Outro versículo de argumentação para deles, né? É que ele está sentado sobre a cúpula da terra. Por isso que ele criou aquela imagem que eu mostrei anteriormente, que tem uma cúpula, né? Um domo. Essa palavra no hebraico é shug, que quer dizer redondeza, abóbada da terra. Tem outros filtros de resistência, que esses são os filtros de resistência dentro da família da fé. Esses são filtros terríveis, porque aqui dentro da igreja, dentro aqui da nossa família, da fé, nós temos os nossos filtros de resistência que a gente tem que ter cuidado. João 17, 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus traz uma palavra de unidade para a igreja. Porque ele diz que se a igreja não estiver unida, o povo não vai crer que ele foi enviado. Isso é um diferencial muito grande entre o povo de Deus e a unidade. Aí o que é que acontece? Nós temos filtros que às vezes nos criam divisões entre nós mesmos. Por exemplo, eu estou aqui dando aula e aqui tem pessoas, teólogos, aqui tem professores, que às vezes eu posso dizer aqui uma frase e pode se levantar um filtro de resistência e ele não quer mais nem ouvir o que é que eu estou dizendo. Por quê? Porque ele fez a identificação minha com a escola teológica tal. Quer ver um exemplo? Se eu disser, ou qualquer pessoa que está ensinando disser assim, que Deus tem um plano para Israel como uma nação, olha, Deus tem um plano para Israel como uma nação. Qual é o filtro que vai ser ativado? É o dispensacionalista. Aí o cara faz esse, ele é dispensacionalista. Aí tapa os ouvidos, não quer ouvir mais o resto. É assim que acontece nos seminários. Quem é que geralmente ativa esse filtro do dispensacionalismo? São os teólogos liberais. Eles têm ódio ao dispensacionalismo. Tem pavor, mas não conhecem a fundo, porque já existem muitos filtros. Outro exemplo é o inferno é a morte eterna. Se alguém disser assim, que o inferno, ele termina com a morte eterna, levanta-se o filtro, é ativado o filtro dos aniquilacionistas. Então, aquela pessoa é tida como aniquilacionista, que é outro tipo de teologia, e aí esse filtro geralmente é ativado pelos batistas. Porque os batistas creem que o inferno é eterno, é a eternidade longe de Deus. Se por acaso alguém falar que Jesus vem arrebatar a sua igreja, o filtro ativado é pré-milenista. Esse aí é pré-milenista. Existem os pós-milenistas, existem os amilenistas. Então, esse filtro pré-milenista geralmente é ativado pelos presbiterianos. Então, quando se fala que
Jesus vem arrebatar, então os presbiterianos já não querem mais lhe ouvir, porque eles são amilenistas. E por fim, se alguém falar que Deus elegeu sua igreja, o filtro ativado é, ele é calvinista, ele é reformado. E esse filtro geralmente é ativado pelos assembleianos, que são, na sua praticamente totalidade, eles são da doutrina do livre-arbítrio. Então, na academia acontece isso, né? Então, existem muitas divisões e até divisões de igrejas por causa disso. Até eu estava conversando com o Daniel, meu filho, que está fazendo lá o mestrado dele no Regent, e ele disse que fez um trabalho e citou um autor. Só que esse autor que ele citou é um autor, se eu não me engano, dispensacionalista. A professora criticou o trabalho porque disse que é um autor sensacionalista. E aí, com isso, há um cancelamento, né? Então, ou você muda o seu trabalho, ou você não passa. Então, os alunos hoje, eles precisam primeiro receber o título. Você tem que ir ali se ajeitando, né? Indo ali com o seu professor, escrevendo o que ele quer, para receber seu título de doutor. Depois que você receber seu título de doutor, aí você fala o que você quiser. Porque quem está falando ali? Não, ali é um doutor, ali é um mestre. Então ele pode falar. Mas se você não tiver o título, você não vai falar nada. Porque chega uma pessoa depois que você falou, mostra as credenciais, e aí ela fica com o microfone. Agora, tem alguma importância? Eu só falei mal dos filtros, né? Vamos falar bem também. Tem alguma importância? Tem alguns filtros que são importantes? No combate às heresias destruidoras, sim, eles são importantes. Segundo Pedro 2:1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aí sim, aí nós aqui temos que ter uns filtros bem fechadinhos para termos cuidado com as heresias destruidoras, porque nem toda heresia é destruidora, né? Às vezes está brincando aqui, às vezes, não sei se foi Jardel que disse, isso aqui é uma heresia pessoal, aí outro diz, não, aqui é minha heresia pessoal, isso aí é brincadeira, é bobagem. Mas a heresia destruidora é para destruir mesmo. Então a gente tem cuidado. Se alguém vier pregar e disser que existe outro caminho, vários caminhos para Deus, aí você ative seu filtro nele. Porque a Bíblia diz que só existe um caminho para Deus que é Jesus. É a única verdade, né? Se outra pessoa aparecer e disser que existe outra fonte de autoridade que não a Bíblia, nós temos a Bíblia, mas também filtro nele. Temos que ter filtros para nos protegermos das heresias destruidoras. E se alguém disser que tem um evangelho que veio para complementar o nosso evangelho, né, que nós temos um profeta que teve aí uma revelação e trouxe um evangelho, um anjo, aí você mete o filtro de Gálatas 1:8, que diz que ainda que nós, Paulo falando, ainda que nós ou um anjo desça do céu e traga outro evangelho, que não seja esse que eu estou dando para vocês, que seja maldito, que seja anátema. Agora, embora esses filtros sejam importantes, a gente não deve ter os filtros que impeçam da gente crescer no conhecimento. Porque se a gente ficar completamente fechado numa doutrina só de... nós temos 2000 anos, né, praticamente, de igreja, e ficarmos muito atrelados ao chão sem poder ter uma visão mais ampla das coisas, a gente também fica um pouco limitado, porque a história, ela vai, como eu disse, se desenrolando, né? A ciência também, a gente precisa estar atento para os paralelos que nós vamos fazer com as escrituras, e às vezes são coisas novas. E qual foi o filtro que o inimigo colocou a respeito do céu? Porque não sei se vocês perceberam. Parece que nos tempos de hoje as pessoas não estão muito querendo ir para o céu, não. Porque
ninguém quer morrer, né? As pessoas gastam fortunas para segurar a vida aqui, porque o apóstolo Paulo disse assim, rapaz, para mim morrer é lucro, né? Mas parece que essa ideia do morrer lucro, ela não está muito atraente. E a questão do inferno virou meio que chacota, né? Aquele inferno como nós imaginamos, virou assim meio que um conto de carochinha e não se prega mais sobre isso. E isso é um filtro de resistência muito grande lá fora, essa questão do inferno. Porque as pessoas dizem, tu acredita em inferno? Aí diz, rapaz, está na Bíblia, né? Então, se está na Bíblia, é porque a gente... Agora, qual a forma, como é o inferno, tudo bem, eu não sei. Aí muitos levam para o lado que é o afastamento de Deus, outros levam para o lado literal, né, que a gente vai ver isso agora, que é a segunda metade da aula. E tem também a questão do céu, né? Como é que é o céu? Se eu perguntasse a vocês, falar em céu, qual a imagem que vem na cabeça de céu? Né? Essa imagem é uma imagem real, ela traz toda a informação do que é o céu. Será se essa imagem traz? Que a maioria das imagens do céu é aquela que eu já falei, anjinho tocando harpa. Né? Vamos ver como seria o céu das estrelas. Como é que o povo imagina o céu das estrelas? Por exemplo, Roberto Dinamite chega no céu e lá já está Pelé convertido ao Vasco. Esse céu das estrelas é o céu que todo mundo vai, principalmente os famosos. Quando você vê morreu um famoso, a declaração dos colegas, né? Ele virou uma estrelinha. Ele agora está lá no céu, lá com fulano, né? Aí cita aqueles outros que morreram, são várias estrelinhas que estão no céu. Outros dizem assim, ele se transformou agora numa luz de alta frequência, e ele agora está numa região altamente privilegiada, ele conseguiu atingir o nirvana. Pronto, essas são palavras que ficam, mas parece que falta conteúdo, né? Porque são coisas muito assim, estrelinha, nirvana, ninguém sabe o que é o céu, mas nesse céu das estrelas, todos os artistas vão para lá. Quem é bonito, quem tem dinheiro, esse pessoal, né, os grandes empresários e os artistas, as grandes bandas, todos vão para lá. Né? Eu não sei como mas é uma coisa muito boa, né, na visão deles. Mas o céu, no imaginário popular dos crentes, como é o céu dos crentes? O céu dos crentes é mais ou menos assim, todo mundo de branco, ali está Jesus na porta para receber cada um, né? Os anjos louvando, tocando, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E nesse céu, o que se imagina, não sei como é que vocês imaginam, mas eu acho que é mais ou menos o que está na mente das pessoas, né? O que se imagina é que você vai encontrar seus parentes, que já foram, seus amigos, e que vai ficar lá esperando aqueles que ainda vão chegar. Então é mais ou menos essa ideia que a gente aprende na igreja desde pequeno, e a ideia que permeia a nossa mentalidade, que seria o céu dos crentes. Já o céu da Idade Média, ele é mais segmentado, ele tem a parte do terceiro céu, que é onde habita Deus, esse até tem algumas bases bíblicas também. Depois tem o céu das águas, né? São 3 céus aí, que é um céu intermediário, e tem o céu dos planetas e o céu também aqui das nuvens. Então esse céu foi trazido por Boaventura, que é um cardeal da igreja da Idade Média, e também ratificado por Tomás de Aquino, aí mais ou menos no século 12, né? 13, século 13. As referências sempre eu coloco aí, se vocês quiserem pesquisar. Então essa é a ideia que nós temos de céu. Mas será que essa ideia ela traz o conteúdo todo, né, do que realmente é o céu? Do que Jesus falou, que é o céu, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram? E qual seria o imaginário do inferno? Vou falar aqui, inferno. Qual a imagem que vem na mente de vocês? Inferno. Fogo, enxofre, né? As pessoas sofrendo, queimando, caindo no buraco. Então essa é a ideia
que nós temos de inferno. Essa palavra inferno, quando ela foi traduzida para o latim, ela vem da palavra inferos ou infernos, inferior, tipo assim, é uma palavra que no seu original é lugar baixo, mundo inferior, profundezas. Então, essa é a tradução correta da palavra inferno. É por isso que a Bíblia traduz várias palavras, algumas do hebraico, algumas do grego, como inferno, mas que hoje não está mais de acordo com a imagem que se faz do inferno. É por isso que agora eu vou mostrar daqui a pouco algumas traduções que já estão mudando a palavra inferno do jeito que nós enxergamos aqui, porque não corresponde mais. Alguém trouxe uma ideia. A gente sabe que Jesus, quando falou sobre a parábola do rico e Lázaro, ele trouxe aquela ideia de chama, né? Do inferno. Dante Alighieri também, na Divina Comédia. Tem aqueles, eu acho que é o sexto abismo lá embaixo da terra, que tem o fogo. Então, essa ideia de fogo, ela existe, mas a todas as palavras que foram traduzidas para o inferno, não corresponde a essa ideia de fogo, que a gente vai ver daqui a pouco, na Bíblia. Mas essa é a figura, quando se fala em inferno, no imaginário popular, é essa aqui. Na Idade Média, essa figura era muito aceita, porque na Idade Média, viver na Idade Média era como um vale de lágrimas, né? As pessoas não tinham, tudo era ruim, saúde, não tinha anestesia, não tinha antibiótico, a educação era ruim, só uma cúpula, né? Geralmente a cúpula mais religiosa tinha alguns privilégios. Então as pessoas tinham muito medo de sair daqui para o inferno. É por isso que facilitava tanto aquela questão de indulgências, de venda das indulgências da igreja, porque ninguém queria ir para o inferno. Com o tempo, como nós vivemos hoje no mundo tecnológico, no mundo científico, no mundo que já se consegue enxergar com telescópios aí a bilhões de anos de distância, o que é que está acontecendo? O inimigo criou um filtro para ridicularizar o inferno e fez um filtro reverso. Qual é o filtro reverso? É você pegar uma coisa de uma realidade e trazer para deixar ele soft ou então engraçado, cômico, né? Dizer assim, olha, é melhor o inferno que tem coisa para fazer do que esse céu dos anjinhos que estão tocando harpa. E ele trazendo isso, ele com esse filtro, ele traz um boate que tem em São Paulo, chamado Inferno Clube de São Paulo, onde lá tem belas mulheres, tem bebida, tem comida, tem dança, onde você se diverte, tem uns baseadozinhos. Então, esse inferno que ele está trazendo como uma coisa, né, mudando o sentido da coisa, distraindo o povo para um verdadeiro inferno que existe, para que as pessoas tenham esse tipo de entendimento e aquilo vá se diluindo, aquele conceito de inferno que a Bíblia traz, vai se diluindo. E o céu? Para nós aqui, não precisa a gente estar imaginando o que é o céu, num certo sentido, porque só em você saber que vai estar na presença de Deus, livre da morte, livre de sofrimento, né? Num local que Jesus disse que ia preparar lugar e disse que ia fazer umas bodas, um casamento. Quer dizer, eu fico imaginando essa coisa assim como um lugar físico, muito tecnológico, né? Muito aquele céu de João 14, que a Bíblia fala. A imagem que vem é de você estar viajando pelas galáxias, conhecendo outros mundos, serafins, querubins por todo canto, os anjos, como é que eles vivem, como é que eles andam, né? E essa imagem do céu, ela precisa ser trazida para a teologia pública, quando você tiver a oportunidade de conversar com alguém, que essa imagem das nuvens é uma imagem que não está atraindo nem os crentes. Mas, eu repito, para atrair os crentes, só Deus já basta. Mas para quem está fora, eles entendem o céu só como lugar físico. Tanto é que a teologia da prosperidade trouxe o céu aqui para a terra.
as pessoas estão entendendo que o céu começa aqui. Então eu vou correr atrás do carro, de trocar carro, de comprar apartamento, de ter uma casa com piscina, de viajar, conhecer o mundo. Então ninguém quer o céu que a Bíblia oferece, porque o povo está querendo ficar aqui, até o último. A pessoa só quer ir para o céu quando está sofrendo tanto, que diz, rapaz, Jesus me leve. Aí, né, quer ir embora. Mas as pessoas estão muito apegadas a essa vida passageira aqui. Então o céu, a gente precisa entender, nós aqui como a presença de Deus que nos basta, mas para o de fora a gente teria que entender como uma cidade assim ecológica, com várias pessoas vivendo em harmonia. Isso aqui é uma foto que eu consegui na internet, foi só para ilustrar, porque isso aqui não tem nada a ver, né? Mas para ilustrar eu trouxe uma coisa meio diferente. Um sistema equilibrado como o novo Éden que Deus, que foi prometido no livro de Apocalipse, novo céu, nova terra, que na verdade vai ser aqui na Terra, aonde o planeta vai ser todo reestruturado e nós vamos viver aqui com o leão comendo palha com o boi. É assim que a Bíblia diz. Mas é uma figura mais bonita essa aqui do que aqueles anjos que estão tocando harpa, pequenininhos e bem fofinhos. E agora vamos entrar na Bíblia, né? Os significados de inferno, vamos agora para a Bíblia. E o que é que a Bíblia fala sobre o significado de inferno? O primeiro significado, lá no Velho Testamento, é a palavra Sheol. Toda vez que você for ler a Bíblia e tiver escrita a palavra inferno, você vai lá no seu dicionário de hebraico e vai ver que a palavra é Sheol. E o significado dessa palavra é sepultura, cova e mundo dos mortos. Mas os tradutores erraram quando botaram inferno? Não. Porque a palavra inferno em latim significa mundo dos mortos mesmo, região inferior. O problema é que o imaginário popular trouxe a ideia do fogo. Provavelmente uma ideia grega. Por isso que confundiu. Aí o que é que os tradutores os tradutores que estão atualizando a linguagem hoje, eles estão agora trazendo outras palavras e trazendo às vezes o próprio original como Sheol. Vamos ver os textos. Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Isso aqui está na Almeida Corrigida Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. São as versões mais antigas. Então a palavra Sheol aqui está traduzida por inferno mesmo. Certo? Mas em outras traduções, como a Almeida século 21, já está dizendo que os ímpios irão para o Sheol. Então, tirou a palavra inferno e deixou só Sheol, que já é um aportuguesamento da palavra em hebraico, Sheol mesmo. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: eles acabarão no mundo dos mortos, para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Então, já saiu o inferno e entrou agora o mundo dos mortos, que corresponde melhor à palavra em latim, inferus, ou infernos. O mesmo texto, agora na NVI. Voltem os ímpios ao pó. Então, em vez de mundo dos mortos, ele traduziu por pó. A mesma palavra, o mesmo versículo na NVT. Os perversos descerão à sepultura. Então, não estão mais usando aqui a palavra inferno, porque a palavra Sheol, na verdade, não significa inferno do modo que nós entendemos, como uma fornalha de fogo. Na Almeida Recebida, os ímpios irão para a cova. Então, a Almeida Recebida já colocou aqui cova. Todas as nações que se esquecem de Deus. E, por fim, na versão padronizada americana, a palavra que ele usou foi Sheol. A mesma palavra que usamos para inglês para o português, Sheol, né? Transliterando, eles transliteraram também para o inglês, que é a palavra Sheol.
Salmo 16, 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então a CF e a RC também usaram aqui Sheol traduzido por inferno, aqui nas versões mais antigas, ou nas traduções. Já Almeida século 21 traduziu por túmulo. Então, quando você ouvir inferno no Velho Testamento, você pode traduzir agora por túmulo. Na NVI, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Isso aqui é uma profecia a respeito de Jesus, que ele não ficaria na sepultura. E aqui, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Então, a ideia que eu tinha, e muitos têm, quando a Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno, não, mas aí eu vou chegar mais quando chegar no Hades, que é a sepultura. Estou me adiantando aqui, vamos para frente. E aqui, para quem quiser pesquisar em casa, as outras referências que falam do inferno na Bíblia, Deuteronômio, em 2 Samuel, Jó, Salmos, Provérbios, Isaías, Ezequiel, Oséias, Amós e Abacuque. Todas essas referências ao inferno, a palavra é Sheol. E a palavra Sheol quer dizer sepultura ou então mundo dos mortos. Ou seja, 7 palmos debaixo da terra. No Novo Testamento, essa palavra Sheol, em hebraico, quando foi traduzido para o grego, foi traduzido por Hades, que significa a mesma coisa, sepultura, mundo dos mortos. Então, toda vez que você lê o Novo Testamento, quando você vê inferno, você vai saber qual é a palavra original. A maioria vai ser Hades, mas tem mais outras duas, que não são Hades, é Tártaro e Guiena, que a gente vai ver também mais na frente. Mas onde for Hades, você entenda que ele está falando de sepultura. Aí aqui vem o primeiro versículo, Mateus 11, 23, na versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: E você, Cafarnaum, pensa que será levado até os céus, até o céu? Será jogado no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Então aqui a NAA está usando Hades como inferno. Mas a NVT já usa diferente. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé até hoje. Isso na NVT. Já na NVI, a gente vai ler essa. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o Hades. Então a NVI preferiu deixar a palavra como está no original, que é Hades, que também quer dizer sepultura. Estou passando rápido os textos, porque está gravado. Se os irmãos quiserem conferir em casa, só é ver o vídeo depois. Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual a imagem que nós temos, que eu tinha desse texto? Era assim, era as portas do inferno vindo contra a igreja, e a igreja vencendo a guerra. Aí depois eu vi outra palestra que dizia, não é assim. É o inferno está lá, e a igreja invade o inferno, e vence o inferno. Até para tirar as almas que estão lá. Mas, na verdade, quando você traduz o Hades por sepultura, vem assim. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Então, Jesus está falando aqui de morte. E olha esse texto aqui também na NVI. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela, quer dizer, as portas da morte. Significa o quê? Que ninguém vai ficar morto eternamente, aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. Então o inferno, que é a sepultura,
que é o Hades, você fica lá. É por isso que a Bíblia diz que Jesus foi até o Hades. Aí, o meio imaginário, antigamente, pensava assim, Jesus foi lá no inferno, no meio do fogo, pegou, encontrou com o diabo e tomou a chave do diabo, né? E mostrou a quem estava lá que venceu. Mas não é assim a leitura nos originais. A leitura dos originais significa o seguinte, que Jesus foi até a sepultura. Jesus foi para o túmulo e ficou lá no túmulo sepultado. Ele estava no Hades. Aí o Espírito Santo veio e ressuscitou Jesus, como vai fazer com cada um de nós. Lucas 16, 22 a 24 e de 29 a 31 diz assim. Esse aqui é um texto mais complicado. Por quê? Porque aqui, vamos ler para a gente entender. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Essa é a parábola do rico Lázaro. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. A palavra aqui também é Hades. Eu achei que não era, mas é. Mas como é que Jesus agora pega a palavra Hades e traz a ideia de inferno? É porque era a ideia que o povo estava na época. Então Jesus conta uma parábola para trazer um ensinamento e ele usa a ideia que o povo tinha de inferno, que era essa mesmo de fogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na continuação do texto, no mesmo texto da parábola do rico e Lázaro, diz assim, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Ele não está dizendo mesmo que saia alguém do inferno de fogo, não. Mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Então a palavra inferno usada por Jesus aqui foi Hades. E essa comparação que ele fez com o fogo, acredito eu, que era um ensinamento para que o povo entendesse que era o quadro, né, que estava na mente do povo. Apocalipse 1:18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui todas essas versões resolveram traduzir Hades por inferno. Apenas a nova tradução na linguagem de hoje, a NVT, que mudou. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Eles mudaram, atualizaram. Aqui na Almeida Recebida, sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da sepultura e da morte. E por fim, a versão padronizada americana, que também traz a palavra original, Hades. Só um comentário. Quando você trouxe um pouco antes sobre a questão do imaginário, né? E que o imaginário fez com que na Idade Média a igreja tirasse proveito disso, arrecadando muitos fundos, né? Você citou aí as indulgências e tal. E esse texto reforça bem isso, essa questão do imaginário, porque veja a questão da proximidade. O rico está no inferno e Lázaro está com Abraão no céu, mas estão tão próximos que eles dialogam, batem papo. Por isso que é uma parábola, né? Para trazer uma lição. Qual é a lição que Jesus quis trazer nessa parábola? Que não há chance de ninguém sair, né, da sepultura sem que haja a intervenção dele. Quer dizer, não adianta você ressuscitar alguém. Ele disse que não há comunicação. É como se ele dissesse assim, olha, final da história, moral da história, não há comunicação entre os mortos e os vivos. É isso que Jesus está querendo dizer. Aqui estamos chegando já ao fim, pessoal. Apocalipse 20, 13 e 14. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Opa, aqui apareceu uma novidade. Jesus agora está se referindo a um lago de fogo. Certo? Então a ideia de lago de fogo agora também era real. A sepultura, a morte, né? A morte, às vezes a Bíblia personaliza a morte, como se fosse uma pessoa, né? Que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, a sepultura e a morte serão jogados no lago de fogo. Está aparecendo agora esse termo. Outras referências aqui estão em Lucas 10:15, em Atos, em 1 Coríntios, em Apocalipse. Então, preste atenção a essa nova perspectiva de lago de fogo que a gente vai chegar mais na frente. Mas antes de chegar no lago de fogo, tem outra palavra traduzida por inferno que é tártaro, que está lá no livro de 2 Pedro. Significa o quê? Prisão de demônios. Então a palavra Hades significa sepultura, a palavra Sheol significa sepultura, mas a palavra tártaro, que também foi traduzida por inferno, significa prisão de demônios. Está aqui em 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, ou seja, no tártaro, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Essa palavra só aparece uma vez na Bíblia e provavelmente o apóstolo Pedro está se referindo aos anjos caídos lá de Gênesis 6, aquela história dos nefilins, que também não é tema para a aula de hoje, mas só tem essa referência a respeito de tártaro. E agora vamos para o último significado da palavra inferno, no Novo Testamento, chamado Geena. Mas de onde vem essa palavra Geena? Ela vem de um entendimento, ou de um vale, de uma palavra lá no Velho Testamento, chamado Vale dos Filhos de Inom. A palavra Inom significa lamentação. Por que lamentação? Porque as pessoas queimavam seus filhos nesse vale para oferecer a um deus chamado Moloque. Chegavam as pessoas com suas crianças, queimavam seus filhos, e esse fogo ficava lá até consumir a criança, como um ritual pagão, que os israelitas também entraram nessa prática, desse ritual pagão. O que é que houve no Novo Testamento? Toda vez que falar em Vale dos Filhos de Inom, que significa uma fogueira, um fogaréu, no Velho Testamento, o Novo Testamento, os tradutores traduziram por Geena. Então essa palavra Geena, aí sim significa lago de fogo e significa inferno como nós entendemos, como está no nosso imaginário. Então não é Sheol, não é Hades, não é Tártaro, mas Geena sim. Então essa palavra Geena é como está no nosso imaginário, como lago de fogo. E aí vamos ver alguns textos. Primeiro no Velho Testamento, 2 Reis 23, 10. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Então aqui está ligando o vale de Inom a Moloque, que é o deus que recebia esse sacrifício das crianças. 2 Crônicas 28, 3. Acais também queimou incenso no vale de Ben-Inom e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ben-Inom, Ben quer dizer filho. Então, filho de Inom, Ben-Inom. É como aquele filme, Ben-Ur, Ben quer dizer filho, né? Então, filho de Ur. 2 Crônicas 33, 6. Manassés, filho de Ezequias, rei de Israel, queimou seus filhos, acho que de Judá. Judá, né? Queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. E por fim, Jeremias 32, 35, que diz assim: edificaram os altos de Baal que estão no vale de Ben-Inom, vale dos filhos de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei,
nem me passou pela cabeça, pela mente, que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Então Deus está indignado com essa questão do vale do filho de Inom. Quando a gente chega no Novo Testamento, onde é que está o vale do filho de Inom? Está nas redondezas de Jerusalém. Quem foi a Israel sabe, que é vizinho à cidade, está lá o vale. E naquele vale dos filhos de Inom, existia na época de Jesus uma fogueira que era um lixão. Então, nesse lixão, as pessoas jogavam, além do lixo, animais mortos, coisas que apodreceram em casa, para que esse fogo purificasse e acabasse com isso. É por isso que a Bíblia diz que é um fogo que nunca se extingue. É um fogo devorador que nunca para, que existia na época de Jesus no Vale de Inom. O que é que Jesus fez? Usou essa figura para condenar o povo, os fariseus, aquele pessoal que Sodoma, né, que ele falou muitas vezes sobre as cidades, para dizer, olha, vocês, o fim de vocês é aqui, nesse fogaréu, no Vale de Inom, no Guiena, né, no caso, que já estava traduzido para o grego. E aqui tem o texto, Jesus dizendo assim: eu, porém, lhes digo, que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, essa palavra aqui, inferno, agora, é Guiena, é inferno de fogo mesmo. Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que podem fazer perecer no inferno, no Guiena, tanto a alma como o corpo. Mais um texto de Mateus. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do Guiena? Como esperam escapar da condenação do fogo, do inferno de fogo? Marcos 9:43. E se a tua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as 2 mãos e para o Guiena, para o fogo que nunca se apaga. Essa ideia também de fogo que nunca se apaga, Jesus, como conhecedor da palavra, das Escrituras, vem lá de Isaías. É a origem dessa declaração de Jesus. Isaías 66, 24, que diz assim: eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão horror para toda a humanidade. E aqui vocês têm outras referências para quem quiser estudar em casa, a respeito de Vale dos Filhos de Inom, lá no Velho Testamento, e a respeito de Guiena, que está no Novo Testamento. Terminadas todas as referências sobre o Guiena, vamos falar agora de filtros. Novamente, para a gente ir encerrando. Esse filtro que colocaram a respeito do inferno, como nós entendemos hoje, será, dessa vez, vamos tentar entender de uma forma diferente. Será que esse filtro seria necessário? O inferno, hoje, como nós entendemos, ele é uma questão espiritual ou é uma questão literal? Será que esse inferno de fogo existe? Esse Guiena que está lá queimando as coisas e aniquilando com tudo, será que ele é real? Aí nós vamos entrar naquela questão que eu falei no começo da aula, a ciência, né? A ciência está crescendo, nós estamos vendo novas coisas, a história está se desenrolando, e às vezes, para nossa surpresa, pode ser que coisas que a gente ache que são imaginárias sejam literais. E que nem precisa usar filtro. Em 2019, o telescópio Event Horizon, a minha pronúncia é Irlanda do Norte, viu? Em colaboração com a NASA,
no dia 10 de abril de 2019, tirou a primeira foto de um buraco negro. Aí está o buraco negro, está o centro ali. Primeiro porque um buraco negro não pode ser fotografado porque é negro. Quando se fala em foto de buraco negro, a gente está falando das imediações do que tem no buraco negro. Essa é a foto do buraco negro. Quando eu vi essa foto, eu vi no Face essa foto. Aí me veio a lembrança, eu digo, eu já vi esse filme antes. Isso não é a primeira foto do buraco negro. Fui vasculhar minha biblioteca e achei essa revista Veja de 1992. 21 anos atrás, né? Não, 30. 92, 2, 12, 30, 31 anos atrás. Isso aqui está errado. Não é isso? É. Olha a data, não sei se estão conseguindo ver a data ali. 25 de novembro de 1992. A capa era de Madonna. E essa é a capa. Eu só trouxe a capa para vocês saberem que essa revista não é fake news, é uma revista mesmo, que tem lá, papel, eu tenho. No meio da revista, tem essa reportagem aqui, o retrato da fera. A primeira foto do buraco negro, em 92, não foi agora. Eu vou sair desse modo para vocês verem só algumas coisas que estão sublinhadas ali. Quase se podia ouvir as manifestações de espanto na comunidade mundial de astrônomos. A NASA divulgou, na semana passada, a mais extraordinária foto já feita até hoje do que se supõe ser as imediações de um buraco negro. Então, essa é a foto das imediações. Vamos ler mais essa parte aqui que está sublinhada em vermelho. É a primeira vez que conseguimos observar o ambiente em torno de um buraco negro. Consegui abrir mais um pouquinho aqui. Na foto obtida pelo Hubble, o disco meio amarelado em torno do centro, mais escuro, é formado por matéria em combustão escorrendo para dentro do buraco. O disco tem 300 anos-luz de diâmetro. 300. Você sabe o que é 300 anos-luz de diâmetro? Eu vou dar só uma ideia. A distância daqui para o Sol tem 8 minutos-luz de distância. Daqui para o Sol. Agora vamos imaginar 300 mil anos-luz. É o tempo que a luz anda para... É a distância que a luz anda em 300 mil anos. É ligar uma luz aqui e ela correr. Porque se eu ligar uma luz aqui, imediatamente ela acende no Japão, né? Porque é muito rápido. Mas astronomicamente ela é lenta. Então você passar 300 mil anos a luz andando para você ver o tamanho desse buraco. Agora, que coisa interessante esse texto aqui. Milhares de vezes o tamanho do sistema solar. A fornalha gigantesca devora constantemente milhares de estrelas. Olha esse termo interessante. A fornalha. Isso aqui é uma fornalha. Isso aqui é fogo em combustão. Olha outra observação aqui. A matéria é consumida num redemoinho que gira a 3.000 km por segundo. Você sabe o que é imaginar isso aqui girando a 3.000 km por segundo? Deixa eu dizer a vocês. Um avião anda mais ou menos, no máximo, a 1.000 km por hora. Então, ele leva 1 hora para chegar em Salvador. Se ele andar a 1.000 km por segundo, ele levaria 1 segundo para chegar em Salvador. Mas ele aqui anda a 3.000 km por segundo. Não dá para imaginar. É como se ele chegasse num segundo daqui, acho que daqui para Paraná, né? Mais ou menos isso. 3.000 km por segundo. Em 1 segundo já está no Paraná. A velocidade do giro de um disco que tem 300 mil anos-luz. Não dá para a gente ficar imaginando essas coisas. Mas tem umas coisas interessantes aqui. Vamos passar ali para aquela partezinha ali. Nos buracos negros, neles as leis da física não funcionam. Então a gente não adianta estar fazendo cálculos físicos, que aqui nada, isso aqui é uma singularidade. Outra coisa, se fosse, agora aqui é interessante, presta atenção. Se fosse possível a viagem de um astronauta por um buraco negro, sua morte seria apenas um detalhe insignificante. Por quê? Vamos aqui para cima.
Ao se desintegrar na entrada do buraco negro, o astronauta ainda poderia manter intacta, teoricamente, sua consciência. De onde ele tirou isso? Quer dizer, o astronauta entra no buraco negro, se desintegra, mas a consciência fica. Coisa interessante. Se uma nave espacial conseguisse penetrar no buraco negro, um feito possível apenas na imaginação, seus ocupantes morreriam porque sua massa seria brutalmente comprimida pela enorme força gravitacional que emana desses corpos celestes. A morte dos astronautas, no entanto, não teria nenhum significado que conhecemos. Como os buracos negros são um mundo à parte de tudo que se tem notícia, os viajantes poderiam continuar vivendo para sempre, só que de forma diferente do que acontece na Terra. Nos buracos negros o tempo não existe. Interessante. Para terminar, é certo que a foto mostra uma fornalha furiosa. Nós não sabemos o que está produzindo toda essa energia. Então vocês imaginam uma fornalha dessa, não sei quantos milhões de anos aí girando, com energia que ninguém sabe de onde vem, com 300 mil anos-luz de diâmetro, rodando a 3 mil km por segundo, engolindo estrelas e sóis, milhares de vezes o tamanho do sistema solar. E um cientista dizendo aqui que se uma pessoa entrasse lá, poderia viver eternamente conscientemente. Então, quando eu estava lá no Face que eu vi essa reportagem, eu digo, rapaz, eu vou contestar aqui, né? Porque às vezes a gente tem mania, às vezes está na internet, você faz um comentário. Aí eu fiz a contestação, que eu acho que também não vai dar para ver aí. Deixa eu ver se vai dar para ver. Foi nesse como é que chama? Iconografia da história. Ele está dizendo aqui que à sua esquerda uma simulação de como seria um buraco negro, segundo a teoria de Einstein, concretizada em 1919. À sua direita, quer dizer, à esquerda está o que Einstein imaginou, e aqui à direita está a verdadeira fotografia, né, do buraco negro. Em tempos que a ideia da Terra plana, a própria reportagem dizendo que em tempos que a Terra plana está se difundindo no nosso meio, está ganhando cada vez mais adeptos, a ciência dá as caras e mostra com toda a força que ainda é o modo mais seguro de criar modelos explicativos. Então esse foi o post. Aí eu fiz uma resposta aqui, só fiz uma pergunta. Fiquei sem entender o furo de reportagem da mídia mundial a respeito da primeira foto obtida pela NASA de um buraco negro. Tenho essa revista desde novembro de 92, guardada, na qual foi publicada uma foto até melhor do referido buraco negro, do referido buraco. Inclusive, na época, comparei a tal foto com o Lago de Fogo, Guiana, quem lê entenda. Alguém pode explicar isso? Sabe quantas pessoas explicaram? Nenhuma. Só deu 6 curtidas. Ali. 6 curtidas. Aí, 8.137 compartilhamentos da reportagem. 16,7 mil curtidas. Um pouquinho menos que eu recebi 6 ali. E 1.400 comentários. Passou. Entendeu? Não tem resposta. Passou. A partir dessa exposição a respeito do Lago de Fogo, a gente tem 3 opções, sendo o inferno um lugar físico, né? A primeira opção é essa. A partir do comentário da revista e várias passagens bíblicas, o inferno aponta para uma eternidade consciente dentro de um buraco negro. Então, isso aqui é uma forma de a gente abrir um filtro lá fora e dialogar sobre um assunto que não é, digamos assim, essencial, mas quando as pessoas abrem o diálogo com um assunto que não é essencial, aí você entra com o essencial. Aí você entra com a palavra, com o pecado, com a salvação, você entra. Mas precisamos de uma porta. Outra opção é que o inferno é uma fornalha para aniquilar demônios e ímpios, equivalendo à segunda morte. Essa é a opção aniquilacionista. Tem muita gente que questiona, alguns pastores conhecidos, figurões, questionam o inferno eterno e dizem que não faz sentido as pessoas ficarem o tempo todo, a vida inteira queimando num fogo, sem propósito nenhum. Então eles são aniquilacionistas, acham que a fornalha de fogo ele vai aniquilar com o diabo, os demônios e os ímpios.
E a terceira opção, baseado no que a gente trouxe aqui, né? O inferno poderia ser uma síntese da primeira e da segunda, ou seja, uma eternidade consciente ali, seguida de uma aniquilação correspondente à morte eterna. Aí a comparação que eu faço com essa opção é aquela comparação lá nos americanos, nos Estados Unidos, com pena de morte. Como é que uma pessoa é condenada, a pessoa é condenada à pena de morte, mas ela não é aniquilada antes de passar uma eternidade dentro de uma prisão, ali no inferno, que é a prisão, com violência, com doenças, com afastado dos parentes, né? Afastado da família. Então, essa opção ela pode juntar as duas. Precisaria de um castigo eterno, só que a palavra eterno ela pode não significar em alguns textos para sempre, mas eterno, quer dizer, fora do tempo. E depois que for cumprido essa eternidade, aí sim haveria uma aniquilação. Então, não tem problema, qualquer dessas opções. Se aparecer outra aqui, se aparecer mais alguma opção, a gente coloca, mas pelo menos a princípio seriam essas três opções. E para concluir, nós temos essas três conclusões aqui da aula de hoje. Os filtros de resistência são utilizados pelo nosso inimigo para rechaçar a palavra de Deus antes de qualquer reflexão. Então são aqueles chavões, né? Se você não souber utilizar a palavra certa, não souber como chegar, eu estava até conversando com Kenya um dia desse a respeito dos testemunhos de Jeová, né? E os testemunhos de Jeová, você não pode falar a palavra teologia. Porque se você falar a palavra teologia, o filtro é levantado e você não tem mais nada para tratar com você. Você pode falar estudo bíblico, né? Essa palavra é aceita. Mas se você falar para um testemunho de Jeová, teologia, levantou o filtro. Então a gente tem que trabalhar com essas coisas culturais, né? Para a gente atingir o nosso objetivo. 2. Os filtros de resistência causam divisões na família da fé, impedindo as pessoas de fora de crerem em Jesus, como escreveu o apóstolo João. Quer dizer, quando a igreja está dividida por causa de teologias, predestinação, livre-arbítrio, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo, essas coisas que são paralelas, que são periféricas, então existem também os filtros de resistência dentro da própria família da fé que causa divisões. E em terceiro, precisamos estar atentos às descobertas da verdadeira ciência e aos tempos do fim, para enxergarmos as aberturas dos selos do conhecimento, como falou o profeta Daniel. Então a gente tem que estar ligado nos meios de comunicação, né? Nos artigos científicos, no que se descobre no cosmos, para que na hora certa a gente traga um entendimento e uma porta que possa ser aberta para que nós entremos com o Evangelho. Porque a finalidade nossa é o Evangelho, é a redenção. Mas como os ouvidos estão tapados, nós precisamos criar caminhos, né, links, vínculos de diálogo. E às vezes só criamos isso com tirando os filtros, né? Quebrando esses filtros através de palavras de sabedoria e através de hipóteses que sejam até um pouco não muito ortodoxas.